Eu sou o Shaul Netzerim Madagalena. É um prazer estar com vocês aqui, meus irmãos, para mais um estudo, para mais um aprendizado em nome de Yahushua o Mashiach. E antes de nós entrarmos no tema, eu quero deixar esse salmo com vocês. Que todos os justos se alegrem pela obra de Yahu, toquem a harpa em louvor a Yahu e cantem a Yahu uma nova canção. Suas palavras são de amor ao que é certo e justo. Por meio dela, ele fez os céus e todos os seus exércitos. Por sua ordem, criou o sol, a lua e as estrelas. Juntou os mares e as águas profundas em imensos reservatórios. Que toda a terra o tema e também as criaturas, pois a sua vontade o todo foi criado. Ele desfaz os planos feitos por qualquer nação, não deixa que se realize, mas o que planeja dura para sempre, e suas decisões são eternas. Feliz é o povo que tem Yahu como seu Criador. Ele vê todos os homens, e não há rei que se salve com o poder de seus exércitos, mas seu olhar vigia e protege os que o temem e depende de seu amor. Quando houver perigo de vida, quando houver fome na terra, Yahu nos salvará. Ó Yahu, que teu amor nos acompanhe, pois nós confiamos em ti. Grande e excelso Yahu, altíssimo Yahu, criador de todo o universo, por meio de Yahushua o Mashiach. Na tua presença, Pai, coloco-me agradecido pela tua escolha, agradecido, Pai, por ser quem eu sou na configuração profética, agradecido por ser quem eu sou na configuração, Pai, da tua palavra, na liderança, Pai, de conduzir as pessoas até ti, através, Pai, da obra e ministério de Yahushua o Mashiach, nosso Salvador. Quero te pedir, Pai, em nome dele, que tu nos abençoe, Pai, fazendo resplandecer sobre nós a luz do teu rosto e colocando, Pai, dentro de nós o tamanho da responsabilidade e privilégio que temos de poder, na palavra da oração, entrar, Pai, com ela nesse lugar maravilhoso, excelso, aonde tu se encontra, Pai, cercado de glória e de majestade, num templo repleto de beleza e poder. É o lugar, Pai, da tua habitação local, pois tu enche todo o cosmos, Pai, mas tu tem um trono, e desse trono tu se inclina para ver o que se passa no Chamaim na terra. A tua palavra diz isso, tu não precisa nem sequer se virar, Pai. E é uma expressão retórica, porque nem mesmo se inclinar, tu precisa, Pai, tu precisa, para saber das coisas. Mas é uma maneira retórica de nos ensinar. Quando a tua palavra fala que do teu templo, do teu trono, tu se inclina para ver o que se passa no Chamaim e na terra, é óbvio, Pai, que é uma maneira retórica de falar. Porque nem mesmo se inclinar, tu precisa para saber das coisas, Pai. Obrigado por tudo. E agora, Pai, peço que a tua palavra seja colocada, Pai, nos lábios do teu servo. A voz pode ser essa mesmo que tu me deste, mas que a palavra seja tua. Em nome de Yahushua o Mashiach. Assim seja. É isso aí, meus irmãos. Hoje nós vamos falar de um tema que eu não gostaria de estar falando aqui, irmãos. Eu não gostaria de estar exortando, repreendendo e admoestando a igreja. Não gostaria aqui de estar trazendo uma palavra de repreensão, uma palavra de admoestação, de correção. E nós precisamos, meus irmãos, mais do que nunca, estar esperto, estar sóbrio. Não é hora de dormir. Não é hora de estar anestesiado, como o sistema religioso que a gente conhece, o sistema de Babilônia, anestesiou as pessoas. E até nós mesmos, em algum período da nossa vida, nós tivemos enganado
com os engodos de Babilônia. Mas essa palavra, ela tem um fundamento e ela também tem uma responsabilidade. Ai de nós, se nós estamos vendo nossos irmãos e Aldim cometendo erros e nós não exortá-los, não repreendê-los, não admoestar. Nós devemos fazer isso com a responsabilidade de que o sangue ou o sofrimento de nenhum Aldim possa ser reclamado sobre nós por negligência, por medo ou receio de falar. O que nós temos que fazer é falar com a educação, com o amor que Yahshua Mashiach nos revelou e, na medida do possível, com a mais perfeição possível. Eu sei que nós somos falhos, somos seres humanos, temos a nossa peculiaridade, temos a nossa individualidade e por isso uma falha ali, outra falha aqui pode acontecer em nossa jornada. Mas nós temos um advogado diante do Pai, fiel e justo. E nós temos que confiar nesse intercessor que nós temos diante do Pai, Yahshua Mashiach, homem no mais pleno sentido da palavra. E nós, irmãos, vamos continuar com a nossa introdução e falar sobre a exortação, sobre a admoestação que nós aqui vamos trazer. E dentro do contexto, irmão, de exortação, eu quero tocar num tema um tanto quanto delicado, que é o tema, irmãos, do paganismo, o tema do fermento dos fariseus nas Escrituras. Eu não posso negar, irmãos, as Escrituras sagradas, elas estão repletas de fermento dos fariseus, cheia de idolatria, cheia de dogmas pagãos, cheio de doutrinas erradas, irmãos. Mas nós temos que tomar cuidado na separação daquilo que é inspirado por Yahweh, daquilo que foi acrescentado por Satã através dos homens. Assim como Yahweh inspirou a palavra dele através dos seus servos, seus profetas, Satã também colocou na mente dos homens a capacidade e a coragem de contaminar a palavra de Yahweh. Perdão. E eu quero, irmãos, dizer que nós não podemos chegar e paganizar todo um livro da Bíblia, sendo que neste livro tem gemas que não tem nenhum outro, tem verdade que não tem nenhum outro evangelho. E, infelizmente, existe Aldim que tem a coragem de paganizar todo um livro, toda uma estrutura de uma inspiração de Yahweh e pega o fermento que os fariseus, que Satã colocou para confundir nossas mentes, para nos levar ao engano, e pega um fermento aqui, um fermento ali, e tem a coragem de paganizar todo um livro sagrado. E eu vou dar o exemplo disso, irmão, se a gente acreditar que de fato o livro de João é um livro todo herético, todo paganizado, o que nós vamos fazer com esses versículos que eu vou mostrar aqui? Eu vou mostrar 2, eu acho que é mais do que suficiente, que se for procurar tem muitos outros, mas eu vou mostrar 2 aqui agora, e eu vou convidar vocês a ler comigo João sem preconceito, tá, irmão? Eu sei que muita gente acredita que o livro de João é todo paganismo, é todo herético. Eu não acredito assim. Ouviste que eu vos disse. Aqui quem está falando é Yahshua, irmão. Deixa eu abaixar aqui, que é para não sair som de mensagem aqui na... Para não sair som de mensagem nenhum aqui. Agora nós vamos continuar com a leitura. Ouviste que eu vos disse. Vou e venho para vós. Se me amasses, certamente exultaria, porque eu disse:
vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Porque o meu Pai é maior do que eu. E olha aqui, irmãos, que esse eu aqui, quem está falando é Yahshua, e ele está correto. É um eu aqui que não foi paganizado, porque você observa que esse eu aqui, ele está com minúscula. Ele está com minúscula. Entendeu? Então, quando Yahshua diz que o Pai é maior do que ele não está mentindo, irmãos. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Botar a mente para raciocinar, acionar o QI da mente, QI, encher a nossa mente de QI, irmão. QI é que inteligente e QB é que burro. Quando nós estávamos na ignorância, nós estávamos usando o QB. O QB é que burro. E nós não somos mais burro. Nós somos agora inteligentes. QI, que é inteligente? Nós não somos mais da classe dos QB. Nós somos da classe dos QI, que tem inteligência. Então, se você paganiza esse versículo que está no livro de João, eu vou fazer uma pergunta para você. Aonde você encontra outro versículo parecido com esse? Em qualquer lugar das Escrituras. Aonde você acha um versículo aonde Yahshua está dizendo que o Pai é maior do que ele? Se você paganizar todo o livro de João, você está paganizando isso aí também. Então você está dizendo que Yahshua está mentindo. Você está dizendo que Yahshua está mentindo quando ele fala que o Pai é maior do que ele. Se você paganiza todo o livro de João, então isso aí que está aí é uma mentira. E a gente sabe que não é. A gente sabe que de fato o Pai é maior do que Yahshua. No mais pleno sentido da palavra. Porque o Pai é o criador de Yahshua. E Yahshua não subsiste por ele mesmo. Yahshua foi criado. Yahshua foi criado e nós já vamos ver isso aqui. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês que nós temos que tomar cuidado. Nós não devemos pegar e embrulhar tudo que um servo de Yahweh traz para nós e acreditar naquilo sem pesquisar, sem vasculhar a fundo. Nós precisamos entender essa estrutura toda. O livro de João não é todo paganizado não, irmãos. O que a gente deve fazer é mostrar onde está o fermento no livro. E uma pessoa, quando vai dar um estudo, ele tem que fazer isso, mostrar onde está o paganismo no versículo. E eu desafio aqui vocês a me mostrar aonde é que está o fermento, aonde é que está o paganismo nesse verso que nós acabamos de ler. Quando Yahshua diz que o Pai é maior do que ele. Aonde é que está o paganismo aí? Aonde é que está o fermento? Estão entendendo, irmãos? Como que a gente tem que proceder? E esse amigo que vos fala aqui, irmãos, eu não sou um qualquer não. E para mim falar aqui o que eu vou falar para vocês, é porque Yahshua me convenceu disso. Me mostrou isso em sonhos, em visão. Por exemplo, as coisas das constelações, Yahshua me mostrou lá no Chamainha, no nosso céu aqui. Me mostrou pelo menos 3 portais. Pelo menos 3 portais. Abra-se os portais eternos para que passe o Rei da Glória. E Yahshua me mostrou aqui 3 portais, irmãos. E se você for pegar e for buscar dentro do zodíaco, aonde está a posição desses 3 portais, desafio você me mostrar aonde está a posição desses 3 portais dentro do zodíaco. Abra-se os portais eternos para que passe o Rei da Glória. E eu vi, irmãos, a olho nu, eu não precisei colocar luneta, binóculo, nada disso. E Yahshua me mostrou 3 portais. E quando ele fala na expressão, abra-se os portais eternos para que passe o Rei da Glória, ele está dando uma migalha, uma pegadinha para nós entendermos o contexto da nossa existência, entendermos o formato da Terra, que muitos acreditam que ela é uma Terra esférica e com um espaço infinito. Muitos acreditam nisso, irmãos, que a Terra é esférica e com um espaço infinito, que não tem um domo que envolve a Terra. Mas a gente sabe
100%. Até pouco tempo atrás eu era 50%. Acreditava no terraplanismo 50% e acreditava na terra esférica 50%. Mas Iau tirou todos os outros 50% do engano. Mas vamos continuar. Vamos continuar com a exortação. E essa é uma delas. Nós temos que assumir a posição que nós temos um Pai, um Supremo Pai. E nós não podemos, irmãos, paganizar todo um livro da Bíblia sem mostrar. Eu quero que me mostre aí onde que está o paganismo em João 14, 28. E quero também que alguém mostre, agora nós vamos ver mais uma vez no livro de João, só que agora é no capítulo 4. No capítulo 4, aqui mesmo do livro de João. Capítulo 4, versículo 22. É uma gema, irmãos, que não pode ser ignorada. É uma gema que não pode ser ignorada, mas de jeito nenhum. Disse-lhe Iauxa, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Iauxalaim adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos Ialdins. Aqui está judeu, mas vocês sabem por que está judeu ali. Porque tiveram que esconder o nome Ialdim, porque se coloca o nome Ialdim, a pessoa logo ia descobrir o nome do Pai. Então a salvação vem dos Ialdins. Então, irmãos, Iauxa, quando ele nasceu no meio de qual povo? No meio do povo Ialdim, conhecido hoje como o povo judeu. E por que o próprio povo judeu não corrigiu isso? Porque eles querem manter o nome do Pai só para eles. O judeu não quer dividir o Pai com o mundo, porque é um segredo de Estado para eles. Mas eles sabem que ali não é judeu. Aonde eles sabem, na Bíblia deles, irmão, não tem a palavra judeu. Na Bíblia dos próprios judeus mesmo, na Torá deles, daqueles que crê no Pentateuco, que crê na Torá, tudo aonde tem Senhor, Deus, na Bíblia deles não tem. Aonde tem Senhor, na Bíblia deles está escrito Iau. Aonde tem Deus, na Bíblia deles está escrito Criador. Não tem, irmão, esses nomes, esses títulos paganizados, esses títulos que foram colocados nas Escrituras para ocultar o nome do Pai e também o nome do Filho. Então, como eu estava falando, lancei um desafio aqui. Me mostre João 14, 28, onde está o fermento, onde está o paganismo. Me mostra aqui em João 4, 22, aonde está o paganismo aí. Porque se a salvação, irmãos, vem dos Ialdim, qual é o idioma dos Ialdins? Qual é o idioma dos judeus? Vamos considerar. Me perdoe aqui pronunciar, mas vamos considerar. Qual é o idioma dos Ialdins? Ialdim é para quem conhece o nome correto, a pronúncia correta. E judeu é para quem ainda não conhece. Então, qual é o evangelho? Melhor dizendo, qual é o idioma do povo judeu? É o hebraico, irmãos. Então, se a salvação vem dos Ialdim, se a salvação vem dos judeus, é evidente que o nome que importa ser salvo tem que ser na pronúncia hebraica. Iauxa, salvação de Iau. Ali, ó. Iauxa é pastor verdadeiro. Mas olha aqui, irmãos. Iauxa escrito corretamente, sem tirar lá o H. No começo aqui do ministério, vocês vão ver que tem vídeo meu que vai aparecer Iauxa sem aquele H ali. Mas Iau me repreendeu, me pediu para que, a partir desses vídeos mais recentes, eu consertasse isso. Porque se Iau é o quadrante, o nome dele tem 4 caracteres, e Iauxa recebeu o nome que está acima de todo nome, eu não acredito que Iauxa recebeu o nome faltando um caractere, irmão. E Iauxa, todos nós sabemos que Iauxa é 7. Se tirar um caractere dali, vai ficar o 6 ali, 6 letras. E quando Iauxa diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, observe, irmãos,
verdade, se você for ler daqui para lá, você vai ver aqui, ó, 7 letras. Caminho, 7 letras. E vida, 4 letras. Porque na realidade, quando Yahshua diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, é porque Yahshua nos outorga a vida através dele. A nossa salvação passa por Yahshua. Sem Yahshua não tem salvação, irmãos. Sem Yahshua não tem salvação. Yahshua, para nos salvar, ele configurou as coisas do jeito que elas são. Ele não poderia configurar de outro jeito. Esse foi o melhor jeito que ele encontrou. Não tinha outro jeito. Não tem outro jeito. Ninguém pode ser salvo sem invocar o nome de Yahshua. Salvação de Yahweh. Yahweh salva. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, se você for procurar, são 7 letras, irmãos. Verdade, 7 letras. Vida, 4. Por que 4? Porque Yahweh é o quadrante. Ele fecha o quadrante. Entende? Porque 4 anjos nos 4 cantos da terra. Yahweh é o Criador. Por meio de Yahshua. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Yahshua é o Criador. Yahweh é o Criador por meio de Yahshua. Yahweh criou todas as coisas por meio de seu filho Yahshua. E eu quero aqui, irmãos, abrir vocês ainda aqui no livro de João ainda, que eu vou mostrar onde está o fermento no capítulo 1, no versículo 1. Porque, irmãos, a gente não pode chegar e paganizar todo um livro sem que você mostre onde está o fermento em cada capítulo, em cada versículo. Nós vamos agora aqui, irmãos, e nós vamos mostrar para os irmãos o paganismo aqui no versículo 1, do capítulo 1 de João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com quem? Com o Criador. Olha onde está o fermento aqui, irmão. E o verbo era o Criador. Não, irmão, o verbo não era o Criador. O fermento está aqui, ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava com o Criador. Aqui, irmão, no princípio, quando está falando aqui, ó, no princípio era o verbo e o verbo estava com o Criador, isso está dizendo o quê? O que está dizendo aí, irmãos? Que tinha alguém com ele. Quem era esse alguém? Yahshua. Por que Yahshua é o verbo? Por que ele é o verbo? Porque Yahweh fala conosco através dele. Lembra que fala lá em Hebreu, nos últimos dias, ele tinha falado conosco através dos profetas, através da natureza, e agora nesses últimos dias, Yahweh fala conosco através de quem? Através de Yahshua. Então, Yahshua, ele não é o Criador. Ele não é o Criador. Ele é o verbo sim, mas ele não é o Criador. O verbo não é o Criador, como está colocado aqui para nós. Então, o fermento aqui é dizer que o verbo era o Criador. Não, o verbo não era o Criador. Ele estava no princípio com o Criador. Isso está certo. Ele estava no princípio, mas no princípio do quê? Da criação, da nossa criação. Ele estava com o Criador. E Yahshua já existia. Quando Yahweh trouxe a existência esse mundo, trouxe a existência o nosso universo. Yahweh já existia. Entendeu? Yahshua já existia, aliás. Que Yahweh, todo o tempo Yahweh existiu. Vamos dar uma olhada, irmãos. Vamos dar uma olhada em Apocalipse. Peraí. Eu acabei tirando aqui. Peraí, eu não quero tirar. Quero colocar aqui. Deixa eu ver se apareceu aqui. Apareceu. Tá. Vamos dar uma olhada em Apocalipse 3,14. Olha que fantástico. Apocalipse 3,14. 3,14, irmãos. 14 dividido por 2, 7. Mais 3, 10. Olha o decálogo aí. Olha o decálogo, irmãos. Que todo governo tem que ter lei. Apocalipse 3,14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Emoná, a testemunha leal e verdadeira, o princípio da criação do Criador. Entendeu, irmãos? Então, Yahshua
ele é o princípio da criação do Criador. Quem é o dono de toda a criação? É Yahweh, não é Yahusha. Yahusha não é o dono de toda a criação. E vamos dar uma olhada agora em Efésios 3:9. Efésios 3:9. O Efésios 3, verso 9. Vocês já vão entender isso aqui. Isso é fundamental, meu irmão. Isso é fundamental. Olha só, olha que coisa fantástica. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto no Criador, que tudo criou por meio de Yahusha, o Mashiach. Está vendo aqui? Isso aqui é um nome paganizado. Tá? O nome do nosso Salvador não é Jesus Cristo, é Yahusha, o Mashiach. Então, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto no Criador, que tudo criou por meio de Yahusha. Então, quem foi que criou tudo? Yahweh dos exércitos, irmãos. Por meio de quem? Por meio de Yahusha. Yahusha, irmãos, foi o tipo que um arquiteto de Yahweh. Yahweh mostrou para ele: meu filho, o projeto é esse. Foi um mestre de obra, vamos dizer assim. Um mestre de obra, porque o arquiteto é que risca o desenho. Yahweh foi um mestre de obra. Yahusha foi um mestre de obra de Yahweh. O arquiteto, Yahweh riscou a planta e disse: meu filho, é assim que se faz. Eu quero que você faça assim. Então, o Criador, irmãos, é Yahweh dos exércitos. Por que é Yahweh dos exércitos? Nós vamos entender. Yahweh dos exércitos não tem princípio de existência. Sempre existiu. Não houve um período da história em que Yahweh não tivesse existido. Não houve um período da história em que Yahweh morreu. Yahweh não morre. Ele não pode morrer. Ele é a vida. Como é que a vida vai morrer? Agora Yahusha não. Yahusha não é Yahweh. Por isso Yahusha teve que vir morrer no nosso lugar, porque o próprio Yahweh não poderia fazer isso. Se ele é a vida, irmão. Ele é a própria vida. Ele é a origem das outras vidas. É ele que dá vida às criaturas dele. Então quem tinha que vir morrer de fato na cruz, no madeiro, era Yahusha. Era Yahusha. Então deu para vocês entenderem, irmãos, aqui, que o Criador é de fato Yahweh dos exércitos? Agora eu vou percorrer com vocês Provérbios 30, verso 4. Provérbio 30, verso 4. Que diz para nós o seguinte: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? É evidente que ele está fazendo essa pergunta aqui, é Yahweh. A gente sabe que foi Yahweh que fez tudo isso. Qual é o seu nome? Yahweh dos exércitos, eu respondo hoje. E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Tá vendo, irmãos? Tem ali um desafio lançado. Qual é o nome de seu filho, se é que o sabe? Eu achava que era Jesus Cristo, mas hoje eu sei que é Yahusha, é o nome do filho de Yahweh. Entendeu? Então, aqui em Provérbio 4, em Provérbio 30, verso 4, ele está mostrando para nós que é ele o Criador. Aí depois ele pergunta qual é o nome de seu, pergunta qual é o nome dele, e depois pergunta qual é o nome de seu filho, se é que o sabe. Então, nós podemos aqui entender, irmãos, dentro de toda essa conjuntura, de todo esse estudo que nós estamos fazendo aqui, e entender que Yahweh, ele revela as coisas aos seus filhos, aqueles que foram eleitos por ele, antes do mundo ser mundo, antes mesmo da gente existir, nós já fomos eleitos por Yahweh. Aleluia, Yahweh, por isso. Que fantástico, meus irmãos. Que fantástico, que maravilha. Que coisa tremenda é a revelação de Yahweh a nós. É tremendo, irmãos. Deixo aqui agora
abrir as escrituras mais uma vez. Vamos agora no livro de Miqueias. Vamos no livro de Miqueias. Vamos no livro de Miqueias. Vamos no livro de Miqueias. Aqui. Capítulo 5, verso 2. Capítulo 5, verso 2. Deixa eu ver se eu estou na tradução correta. Vou agora aqui, irmãos. Vou ler aqui nessa que está aqui. ACF, essa aqui. Vou ler aqui, ó. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Observe, irmãos, que aqui nessa versão, eles modificaram a palavra origem para botar saída. Entendeu? Eles modificaram nessa versão. A palavra aqui não é saída, é origem. Que nós vamos ver isso aí. Que eu vou agora na tradução JFA, corrigida e atualizada, vou aqui na tradução JFA. JFA. Essa aqui. Essa daqui. Não, essa aqui não, cujas saídas, também está saída. Deixa eu ver direito aqui, Paulo. É essa aqui. JFA. Corrigida e atualizada. Mas ali está corrigida, atualizada, BR. É essa aqui que quero. É aqui, ó. Essa aqui é a tradução correta. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Ialda. Tá, ajudar aqui, mas a leitura que se faz é Ialda. De ti me sairá o que há de reinar em Israel. E cujas origens, tá vendo? Cuja origem são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Vou agora, irmãos, na nova versão internacional BR. Nova versão internacional BR. Mas tu, Belém, Efrata, embora seja pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado, distante, em tempos antigos. Tá vendo, irmãos? Deu para perceber que quando fala aqui de Alcha, tá falando que ele teve princípio, irmãos. A origem de Alcha teve um período em que Alcha não existiu. Porque ele teve princípio, teve origem. Agora, as escrituras falam que Ial, o pai, ele tem origem, irmãos? As escrituras dizem que Ial, o pai, tem origem? Não, irmãos. As escrituras, ela não fala que Ial, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, o soberano de todo o universo e de todo o multiverso, porque não é só o universo, irmãos. Esse aqui que nós vivemos é um único. Aqui, o nosso. Não tem outro parecido com ele. É único. Mas multiversos são vários. Porque já pensou? Na casa de meu pai há muitas o quê? Muitas moradas. Aqui é a nossa morada, irmãos. Aqui é a nossa morada. Nesse mundo. Não tem plano B. Se estragar aqui a natureza, o homem não consegue ir para outro lugar para sobreviver. Então é aqui. Não tem plano B. Mas é óbvio que existe o multiverso também. Por que existe o multiverso? Porque pela palavra, Ial criou os mundos. Está no plural. Então não foi só a Terra que foi criada. A Terra é apenas uma em bilhões, trilhões de outros espalhados pelo cosmos. É coisa tremenda demais, irmãos. O próprio Alcha disse que ele tinha muita coisa que gostaria de falar com seus discípulos. Mas ele não pôde fazer porque ele não tinha estrutura para entender aquelas coisas. E tem muita coisa que eu falo aqui.
no canal, e que tem muita gente que, quando deparar com alguns dos nossos vídeos aqui, com coisas grandes que eu falo aqui, tem muitos que não vão entender, irmão. Tem muitos que vão até cancelar a inscrição, porque não vão entender. Mas vão cancelar não é porque Iau quer que eles cancelem. Se eles for filho de Iau mesmo, eles não vão cancelar, não. Agora, os que não são filho de Iau, o que não consegue suportar, se der coceirinha no ouvido que você ouvir aqui, se der coceirinha no teu ouvido, e por essa coceirinha você ir lá cancelar a sua inscrição no nosso canal, eu não vou preocupar com isso. Até porque no nosso canal aqui, irmãos, eu não ganho dinheiro aqui com esse canal. E nem pretendo ganhar dinheiro com esse canal. Entendeu? Mas nós vimos, irmãos, que Yahshua tem origem, tem princípio e tem fim. Lembra? Quando ele fala, eu sou o alfa e o ômega, princípio e o fim. Eu pergunto para você, Iau tem fim? Alguém pode finalizar Iau? Mas Iau pode finalizar qualquer um. Não é isso que ele fez com Satanás e os anjos dele? Não matou eles, não arrancou eles da existência. Porque a morte espiritual, irmãos, não é ausência de vida. A morte espiritual é a ausência de Iau. Satanás e os anjos não têm mais a atenção de Iau para eles. Então eles estão mortos espiritualmente. Por isso Yahshua disse, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Em que sentido ele estava falando isso? No sentido espiritual, irmão. Porque duas pessoas mortas, literalmente falando, por exemplo, eu estou aqui nesse estúdio, nesse quarto da minha casa, minha esposa Silva está ali na sala. Se ela morrer lá, se eu morrer aqui, e ninguém achar a gente, ninguém sentir falta da gente, vai vir alguém para enterrar a gente, irmão? Eu vou poder enterrar ela? Ela vai poder me enterrar? É nesse sentido que Yahshua disse, deixa os mortos enterrar os seus mortos. E Satanás e os anjos, eles já estão mortos para Iau. Porque Iau não dá mais atenção a eles. Iau ignora veementemente. Não adianta mais eles invocar o nome de Iau para ter uma audiência com ele. Iau não ouve mais eles. Eles não têm mais a atenção de Iau. Por isso eles estão mortos espiritualmente. Estão vivos, fazendo a obra deles aí, mas espiritualmente mortos. Porque a morte, no sentido espiritual, não é ausência de vida. No sentido espiritual, a morte é a ausência de Iau, não é ausência de vida. Entende? E deixa eu ver se eu tenho aqui mais alguma coisa para trazer para vocês, irmão. Ah, tenho. Tenho sim. Olha como é que Satanás ele é sujo. Na tradução católica que eu tenho aqui, que essa Bíblia de Ord é uma Bíblia muito boa, no sentido de que você pode pesquisar em várias traduções. Eu vou pesquisar agora aqui na Bíblia Católica, irmãos. Olha onde foi parar o verso 2 de Miqueias. De Miqueias 5, na Bíblia Católica. Olha lá, o verso 2 foi para o verso 5, irmão. Para você ver como é que eles modificam. O verso 2 foi para o verso 5. Mas você, Belém de Efrata, tão pequena entre as principais cidades de Ialda, é de você que sairá para mim aquele que há de ser o chefe de Israel. A origem dele é antiga, desde os tempos remotos. Por que ela teve a capacidade de passar para cá, mas não teve a capacidade de colocar aqui no lugar de origem e saída? Porque nesse período aí, irmão, alguém que fez essa tradução, ele deve ter tido algum temor. Porque Iau diz que quem tirar alguma coisa das Sagradas Escrituras ou acrescentar, vai sofrer consequência. Você vê aqui que eles mudaram até o versículo de lugar. Isso aqui, o verso 1 tinha que estar no verso 2. Não foi o que nós lemos lá na nossa Bíblia? Nas nossas versões que eu mostrei aqui? Então aqui na Bíblia Católica, que é a Babilônia mãe, a mãe das meretrizes, eles mudaram a posição. Tiraram do 2 e botaram no 1, mas manteram aqui tudo, não tiraram nada. Está dizendo, a origem dele é antiga, desde tempos remotos. Então a origem dele quem? De Yahshua. A origem de Yahshua é antiga, mas teve uma origem. Iau não tem origem, entendeu? Iau não tem origem. E isso é fundamental, meus irmãos, a gente entender essa conjuntura toda. É fundamental, porque uma vez que
Iau não tem origem, ele é o único que merece ser adorado, porque é o único que subsiste por si mesmo, em todo tempo e espaço. Não houve uma época, não houve um período em que Iau não existiu. Iau sempre existiu e sempre existirá. Sempre existiu e sempre existirá. Não houve um momento que Iau foi morto, conforme Yahusha. Não houve um período, um momento sequer que Iau foi morto, irmãos. Iau não teve um período, um segundo sequer de sua existência que ele foi separado de sua criatura ou de suas criaturas por vontade própria. O demônio, o diabo e os anjos, também Iau criou. Eles são criaturas de Iau. Só que, em relação a eles, Iau está separado deles. De modo salvífico, de modo de relacionamento. Iau não tem mais relacionamento com os demônios. Por isso a palavra santo, ela configura muito bem para os demônios. Porque quando alguém diz que vai acender uma vela para o santo, ele está dizendo que vai acender uma vela para Satanás e os demônios. Porque quem é que está separado de Iau? São os demônios. Os demônios é que estão separados de Iau. Nós, quando formos pronunciar que nós temos o espírito de Iau, sempre devemos pronunciar que temos o Ruach Kadosh. Por que é o Ruach Kadosh? No Ruach Kadosh, na pronúncia Ruach Kadosh, está a comunhão plena, perfeita com Iau. Não uma comunhão separada, irmãos. A expressão Espírito Santo é um nome de blasfêmia. Quando Yahusha disse que aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, que está escrito na nossa Bíblia, não é contra o Espírito Santo. Ali foi acréscimo. E Yahusha disse que a blasfêmia contra o Ruach Kadosh. A blasfêmia contra o Ruach Kadosh. Porque o Ruach Kadosh, irmãos, é o espírito de Iau. Não é uma entidade separada de Iau. Como o nosso espírito, o meu espírito que está aqui, nessa carcaça, embora seja o espírito de Adão, que passou por várias carcaças, o que está aqui dentro desse corpo, dentro dessa habitação, é o espírito de Adão. Por que eu estou falando isso? Iau revelou essas coisas para mim. O espírito que está no corpo da minha esposa é o espírito de Eva. E quando eu casei com ela, irmãos, ela tinha 63 anos e eu tinha 31 quando eu casei com ela. Olha só, 63 anos e eu tinha 31. Que coisa, irmãos. Que coisa fantástica. E na época que eu casei com ela, casei porque Iau foi quem nos uniu. Na época eu tinha que ter conversado com Iau. Iau, eu não amo a irmã Silvia como esposa. Mas como eu tinha colocado na mão dele o assunto casamento, eu falei, pai, não quero mais eu escolher uma esposa para mim mesmo. Todas as meninas que eu namorei, eu só quebrei a cara. Quero que tu traga uma esposa para mim. E ele trouxe a Silvia. Então vamos fazer 22 anos de casado no próximo 18 de maio. 22 anos de casado. 18 de maio, irmãos. Que coisa tremenda. 18 de maio. 1 e 8, 9. Maio é mês 5. 9 e 5, 14. Dividido por 2, 7. Data do meu aniversário. 16/10/71. 16/10. Somatório. 16, 6 e 1, 7. A data, o mês, aliás, 10. Decálogo. Eu sou uma pessoa, irmãos, que sempre procuro obedecer às ordens de Iau, às ordens de Yahusha. E 71. 7 e 1, 8. É fantástico, irmãos. Eu sei quem eu sou. E essa configuração toda que existe nesse ser, ela está de acordo dentro da numerologia bíblica, dentro dos segredos bíblicos. Toda a minha existência é pautada em algo preparado por Iau, em
execução por Yahushua ou Mashiach. É fantástico, irmãos. Fantástico. E como nós lemos, nós vimos, né, que o sistema, eles até mudaram Miqueias 5:2 para Miqueias 5:1 na Bíblia Católica. Deixa eu ver se eu tenho mais coisa que eu posso trazer para vocês aqui, para que não perca nada. Então é isso aí, irmãos. Agora aqui, como é uma mensagem de exortação, de admoestação, eu quero também agora, irmãos, pegar aqui firme, falar a verdade, porque nós não podemos fugir da verdade. E Yahushua é o caminho, a verdade e a vida. Quem mente está fazendo a obra do diabo. Nós precisamos, irmãos, tirar a mentira da nossa existência. Quem mente está fazendo a obra do diabo. E eu quero aqui, irmãos, e eu não preciso expor ninguém, falar nome de ninguém. Não preciso isso. Mas tem gente, irmãos, que tem preconceito ou tentando se proteger do mamon. Porque vocês sabem, nós e Aldim, nós não trabalhamos com dízimo, com oferta. Porque Yahushua é o nosso pastor, é ele que supre nossas necessidades. E nós não mercadizamos a palavra de Yahushua, irmãos. Nós não estamos mercadizando aqui. E eu quero daqui deixar bem claro, irmãos, bem claro. E isso é categórico. É categórico. A palavra de Yahushua, irmãos, de graça a gente recebeu, de graça a gente dá. É óbvio que a gente deve fazer isso. Mas um Yaldim que tem um canal, e esse canal é monetizado, e esse canal trata dos assuntos de Yahushua, não vejo problema, irmãos. O irmão que monetizou o canal, que trata dos assuntos de Yahushua, não há problema nisso. Por quê? Porque o que ele ganha na monetização do canal dele não é de dízimo, não é de oferta. É de um trabalho que ele dá retorno também à plataforma. Então não é pecado o irmão monetizar um canal. Eu mesmo não pretendo monetizar. Não pretendo, irmãos. Porque Yahushua me deu mais de 5 profissões. Ó, eu sou serralheiro, oficina aqui no fundo do meu quintal. Serralheiro, exerço. Eletricista, exerço. Antenista, exerço. Bombeiro hidráulico, exerço. Pedreiro. Os outros de fora não exerço. Exerço para mim mesmo. Porque é uma profissão pesada e tem um fato. Eu não gosto muito dessa profissão. Eu gosto de saber ela porque quando eu preciso de fazer alguma coisa aqui de alvenaria, alguma coisa aqui em casa, eu não preciso estar contratando mão de obra. Eu mesmo faço. Mas dessas 5 profissões eu exerço as 5. Só que a quinta, pedreiro, eu só faço para mim. Entendeu? Então eu não pretendo monetizar meu canal porque o que eu preciso para viver, Yahushua já me concede. Dentro da estrutura que eu já vivo. A minha esposa é aposentada. É aposentada, minha esposa. Então eu não pretendo monetizar meu canal por causa disso. E o dia que ele ganhar inscrito, que tenha uma condição de ser monetizado, quando eu falar que o meu canal não é monetizado, eu vou abrir aqui, vou espelhar ele pelo OBS, vou mostrar toda a configuração dele. E vocês vão ver que é o meu canal. E quando eu chegar na parte de monetizado, eu vou clicar em cima e vocês vão ver. Não monetizado. Não monetizado. Porque aqui, irmão, a gente tem que matar a cobra e mostrar a cobra morta. A gente, se matar a cobra e não mostrar a cobra morta, você pode ter falado que matou, mas não matou. E tem gente, infelizmente, tem Yaldim, que diz que o canal não é monetizado, mas é. Mas é. E por que eu sei dessas coisas, irmão? Porque eu sou profeta. Essas coisas não ficam ocultas. E por que eu estou trazendo essa mensagem? É uma mensagem de repreensão. É uma mensagem de admoestação, de exortação. Porque vai ter gente, irmão, que vai perder galardão porque não conseguiu tirar a mentira do ministério. E nós temos que tirar a mentira do nosso ministério. O nosso ministério tem que ser isento da mentira. E não é só isento dos nomes pagãos,
dos ídolos, não. Os ídolos, eles são uma mentira, sim. Mas a mentira se configura só no fato dos ídolos? Não. Por exemplo, Yahshua diz que quem mente é filho do diabo. Então não tem... Toda mentira é mentira. Os ídolos são uma mentira. Mas você dizer para sua esposa que você é fiel a ela, mas no entanto você pula a cerca, você está mentindo. Essa que é a realidade dos fatos, meus irmãos. Você que diz que seu canal não é monetizado e ele é monetizado, tu está mentindo. Nunca parou para pensar no risco? Uma vez que nós sabemos que há galardão, muitos vão perder galardão porque não renunciou tudo. E renunciar tudo, irmão, é renunciar também é mentira. Em todas as suas formas, em todos os seus conceitos. E eu aqui, irmão, não estou de brincadeira, não. Eu não estou de brincadeira. A realidade dos fatos é essa. Essa é a realidade dos fatos. Estão conseguindo pescar a situação? Não é pecado, irmão. Se você tem um canal onde você prega a mensagem de Yahshua, não é pecado que você, enquanto puder ganhar recurso em cima desse canal, você ganha recurso, porque você não está ganhando recurso em cima de suor de ninguém, não, irmãos. Você não está ganhando recurso de dízimo, de oferta, que é suor do próximo. Mas você está ganhando recurso do seu trabalho. Não é pecado ter um canal monetizado. Não é pecado. Porque quem paga você é a plataforma. A plataforma também ganha em cima de você. Então fica tranquilo. Fica tranquilo você que tem um canal monetizado. Eu não pretendo monetizar o meu. Só se ao me convencer do contrário. Só se ao me convencer do contrário. Mas agora, nesse momento, não pretendo monetizar meu canal. Nosso canal aqui. Eu não gosto nem de usar a expressão meu. Nosso. Porque aqui você entra e sai a hora que você quiser. Aqui você comenta, coloca a sua expressão, o seu posicionamento sobre terra plana, sobre terra esférica, sobre reencarnação, sobre não reencarnação. Aqui você é livre para esboçar o seu pensamento. E na medida do possível, Yahweh vai me conceder de deliberar com você, com educação, com tato, porque você é criação de Yahweh, como eu também sou. Então nós temos que se respeitar. Eu jamais vou excluir você nem desse canal e nem da nossa plataforma lá no Facebook e também no Zap. Tem lá o grupo Yahweh Shalaim e é público, você pode entrar lá e se inscrever a hora que você quiser. E se tiver dificuldade para se inscrever por alguma razão, igual o nosso irmão Max teve, ele não estava conseguindo se inscrever, eu mesmo adicionei ele. Você entra em contato comigo e eu adiciono você. Entende? Então é isso, irmãos. Nós precisamos estar atentos às coisas. E precisamos vigiar. Precisamos vigiar, irmãos. E você que está dentro dessa configuração, que mente a respeito do seu canal, dizendo que ele não é monetizado, mas na verdade ele é, ainda há tempo de você chegar aqui e pedir perdão aos irmãos, se retratar. Ó, irmãos, a realidade é essa mesmo. O meu canal, ele é monetizado, eu dizia que não era. A realidade é essa, irmãos. E tem gente, irmãos, que ainda usa a desculpa de falar que os comerciais que aparecem no canal é por conta de postar imagem, o mesmo vídeo, sem o direito autoral. E isso acaba dando ao YouTube o direito de postar comercial em cima daqueles vídeos. Isso é um tiro, é uma confissão que é um tiro no próprio pé, irmãos. Nós não podemos postar em nosso canal vídeo ou imagem sem que a gente tenha adquirido os direitos autorais daquela imagem. Porque o dia que acontecer com o meu canal, aparecer comercial no meu canal, no nosso canal, eu vou entrar em contato com o YouTube. Eu tomo um cuidado tremendo, irmãos, para não trazer aqui imagem que eu deveria ter o direito autoral de passar ela, de mostrar ela aqui na plataforma. Eu tomo um cuidado tremendo com isso. Porque se eu postar uma imagem aqui sem ter o direito autoral daquela imagem, eu estou roubando os direitos autorais. Eu estou sendo ladrão. Ladrão não é do reino do Xamaí, não, irmãos.
Nós temos que tomar cuidado. Se um dia aparecer comercial nos nossos vídeos aqui, eu vou entrar em contato com o YouTube, vou perguntar por que colocou esse comercial, uma vez que o canal não é monetizado, uma vez que não tem nenhuma inflação sobre direito autoral. Pelo menos no vídeo que estiver passando, que tiver o comercial, eu vou procurar saber. Eu não sei nem como que eu vou fazer isso, mas eu vou procurar saber. E até o momento eu não encontrei nenhum comercial nos nossos vídeos aqui não. Mas se tiver eu vou procurar saber, até porque eu tomo cuidado para não colocar imagem que requer direito autoral. Porque se eu fizer isso, a luz aqui tá para acabar, irmãos. Se acabar aí vocês me perdoem. Ela ficou até mais fraca um pouquinho, até melhorou a minha imagem pela fraqueza da luz, né? Mas é isso que eu estou falando, irmãos. Se tiver aqui de colocar alguma coisa, se a plataforma colocar comercial nos nossos vídeos, eu vou procurar saber. Porque não é admissível, irmão, não é aceitável uma pessoa dizer, tem comercial porque às vezes eu coloco aqui vídeo, imagem que tem direito autoral. Se coloca imagem que tem o direito autoral, tá dando um péssimo testemunho. Porque colocar uma imagem que tem direito autoral, você está dando um péssimo testemunho. Você está roubando os direitos de quem produziu aquela imagem. E roubo é condenado. E ao condena o roubo, condena o furto. E ao condena você se apossar daquilo que não é seu, do direito daquilo que não é seu. Estão entendendo, meus irmãos? Olha só a diferença das coisas. Presta só atenção que eu vou falar para vocês. Por exemplo, a pessoa que vai lá fora, vai lá no cabo da net e rouba internet. Vai lá no cabo deles lá roubar a internet, roubar a TV por assinatura para ver TV de graça. Você ir lá fora buscar é roubo. O próprio Congresso configurou isso como roubo. Você está indo lá no porte puxar a internet e a TV. Você tem lá no porte puxar o cabo. Mas o Congresso, no que diz respeito ao sinal via satélite, o Congresso não criminalizou. Por que o Congresso não criminalizou? Porque o sinal via satélite, o suposto via satélite, né, o suposto via satélite, são balões atmosféricos. Mas vamos falar na linguagem da situação. Então, os sinais chamados via satélite, que é entre aspas, cai em cima da nossa laje sem a gente autorizar, sem a gente receber nada das operadoras de TV por assinatura. Elas jogam o sinal em cima do nosso telhado e a gente não recebe nada. Eles jogam mesmo sem nossa ordem. Então o Congresso, ele não criminalizou quem consegue abrir os canais por TV por assinatura via satélite. Por que ele não criminalizou? Porque via satélite o sinal está caindo em cima do teu telhado sem a tua autorização e sem você ganhar nada a respeito disso. Foi a única coisa até hoje que eu vi os parlamentares, né, a Câmara dos Deputados e o Senado votar a favor do cidadão, dizendo para as operadoras de TV por assinatura, olha, vocês que tratem de colocar criptografia inquebrável, porque enquanto a criptografia de vocês for quebrável, vocês não podem alegar aqui que o cidadão está roubando o sinal de vocês. Ele não pode estar roubando uma coisa que está caindo sem o consentimento dele em cima do telhado dele. Então, se ele está caindo em cima do telhado dele, em cima da laje dele, sem o consentimento deles, e vocês não pagam nada a eles, e eles, de alguma maneira, conseguir quebrar essa criptografia, não posso criminalizar eles, porque ao criminalizar eles, ao eles vir ao júri, a defesa deles vão alegar o seguinte, olha, tudo bem, eu não vou pegar, mas também não quero que as operadoras joguem o sinal dele em cima do meu telhado. Eu quero que a operadora bloqueie o meu espaço aéreo, porque eu não quero receber esse sinal em cima do meu telhado. A operadora vai fazer isso? Porque se ela bloquear o espaço aéreo aqui da minha casa, automaticamente ela vai bloquear o do vizinho, que de repente é assinante, paga a assinatura, vai bloquear do outro vizinho. Então, para a operadora, não é jogo ela bloquear o espaço aéreo. Então isso ficou batido o martelo e nunca mais se voltou no assunto a respeito disso. E os tribunais iam chover processo, chover de processo, irmãos. Porque nós como cidadão, nós temos direito. Você tem direito de pedir
o bloqueio do teu espaço aéreo, o bloqueio de cima da tua laje. Ninguém tem direito de jogar nada em cima da tua laje, não. A laje é sua. Entende isso? Então quem vê TV por assinatura via satélite não está infringindo a lei, porque lá no Congresso ficou votado, ficou especificado que o roubo é o cara roubar lá no poste, roubar o cabo está lá no poste, fora do quintal da pessoa. Mas o cara chegar, desbloquear o sinal que cai via satélite em cima do telhado, não é crime. Entende isso que eu estou falando? Agora, você chegar, pegar um material que o autor do material teve gasto, e esse material não é gratuito. Esse material, para ser exposto, você tem que pagar o direito autoral daquele material. Entendeu? Mas, pela bondade de IAL, eu tenho um site onde todas as figuras que eu baixo, elas são gratuitas. Eu tenho um site, inclusive agora nem me lembro o nome dele, que é até difícil de pronunciar. Mas as figuras é gratuita, eu baixo as figuras nele, a capa eu baixo nesse site. Depois eu vou na parte do Canva, na parte gratuita do Canva, e faço a digitação do título. Entende? Então, irmãos, é isso aí. Nós temos que prestar atenção. Estou dizendo aqui que você deve deixar de seguir os irmãos que fazem isso? Não. Que nós temos que ponderar, irmãos, temos que julgar com justiça. Os irmãos que estão num contexto errado, dentro de uma configuração específica, dentro do seu canal, não é problema meu, não é problema seu, é problema dele. A mensagem que traz, se for mensagem de IAL, nós temos que dar crédito a ela. Nós não podemos deixar de ver os vídeos de Tais e Aldim, porque tem figura nos vídeos dele que ele mesmo fala que são figuras, são imagens sem direito autoral. Isso não é problema nosso. É o problema dele, da pessoa que é dona ali do canal, que administra ali o canal. Então, que IAL nos abençoe rica e abundantemente, faça resplandecer sobre nós a luz do seu rosto, em nome de Yahshua, o Mashiach. Assim seja.